Olá, alunos do 5º ano da Rede Municipal de Educação de Caeté. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sânia, leciono na Escola Municipal Helena de Barros Pinheiro. Hoje teremos uma aula complementar de matemática sobre as ideias básicas da subtração. Vamos lá? Então vamos começar falando, o conceito de subtração. A subtração é uma operação matemática na qual, para cada dois valores, um é subtraído do outro, ou seja, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado desta operação. 5 menos 3 igual a 2. O sinal que usamos para representar a subtração é chamado de menos, esse aqui. Podemos representar as subtrações de duas formas. Sentença matemática é quando eu coloco a operação na forma horizontal, e temos o cálculo, onde eu coloco na forma vertical. Ela é mais usada com números maiores. Vamos falar agora sobre os termos da subtração. O primeiro valor numérico é o minuendo. Dele é retirado o subtraindo. E o resultado dessa operação é chamado de resto ou diferença. Então, nós temos aqui primeiro o minuendo, depois o subtraindo, resto ou diferença. É muito importante identificar os termos da subtração. Vamos falar um pouquinho agora sobre as ideias da subtração. A subtração está relacionada às ideias de tirar, completar e comparar. Vamos conhecê-las? Então, para cada uma dessas ideias, eu trouxe dois exemplos, situações problemas, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, primeiro, Mariana comprou uma caixa com 6 ovos e resolveu fazer um bolo. Ela usou 4 ovos. Quantos restaram? Então, da quantidade total de ovos que Mariana tinha, ela tirou 4 para fazer o bolo. Então, ela tinha 6 menos 4 igual a 2. Então, restaram 2 ovos. Um outro exemplo. João economizou R$25. Ele foi até a sorveteria e gastou R$12. Quantos reais sobraram? Então, nós vamos pegar primeiro a quantidade total que João tinha. E aí, na sorveteria, para pagar a conta, ele teve que tirar R$12. Então, vamos ver quantos reais sobraram. Então, nós temos 5 menos 2, 3. E 2 menos 1, 1. Lembrando, gente, que sempre que a gente fizer a continha, igual eu falei, com números maiores, é interessante colocarmos na vertical, que a gente tem que colocar unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena, e assim por diante. E é bom lembrar também que a gente deve começar a operação sempre pelas unidades, da direita para a esquerda. Então, aí, 25 menos 12, 13. Ele teve R$13 de troco. Então, ele tirou, dos 25, ele tirou 12, restaram 13. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a ideia de comparar. Primeiro exemplo. Numa loja, uma bicicleta vermelha custa R$378 e uma azul custa R$253. Qual a diferença de preço entre elas? Então, nós vamos fazer uma comparação dos dois preços aí, para ver a diferença entre elas. Isso é importante porque, vamos supor, que eu tenha visto uma propaganda das bicicletas e resolvi comprar a bicicleta azul, R$253. Aí juntei o dinheiro, quando eu cheguei lá na loja, eu gostei mais da vermelha, que é mais cara. Então eu tenho que saber a diferença de preço entre elas para ver o quanto que eu preciso inteirar para comprar a bicicleta mais cara. Então, eu faço a seguinte operação, 378 menos 253. Então, novamente, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, 8 menos 3, 5. 7 menos 5, 2. E 3 menos 2, 1. Então, a diferença de preço entre elas é de R$125. Mais um exemplo. Pedro, pai de Gustavo, tem 32 anos e Gustavo tem 9. Quantos anos Pedro tem a mais que o seu filho?
Então, nós vamos comparar a idade dos dois, né, para saber quantos anos o pai tem a mais que o filho. Então, eu resolvo da seguinte forma: 32 menos 9. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Ali vocês podem observar que na casa das dezenas, no subtraindo, não tem nada. Então, é como se fosse o zero. Então, começando pelas unidades, eu tenho ali 2 menos 9. Não tem como, né, gente, resolver essa operação. Então, o que eu faço? Eu vou passar para a casa das dezenas e vou pegar uma dezena e trocar por 10 unidades. É aquilo que a gente faz, né? Quando a gente junta 10 unidades, né, aqui com o material dourado, eu troco por uma dezena. Então, agora eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar uma dezena e vou trocar por 10 unidades. Aí ali eu tinha 3 dezenas, eu vou ficar com 2. E como eu já tinha 2 e vou colocar mais 10, eu vou ficar com 12 unidades. Agora sim eu consigo resolver a operação. Então, eu tenho 12 menos 9, 3 e 2, menos 0, 2. Então aí a gente fez a comparação da idade entre eles e descobrimos que o pai é 23 anos mais velho que o filho. Agora a ideia de completar. Pedro tem 5 dados e 8 bolinhas de gude em sua coleção. De quantos dados ele precisa para que a quantidade de dados e de bolinhas fiquem iguais? Então, vamos observar a imagem. Há 8 bolinhas de gude e apenas 5 dados. Ainda restam 3 bolinhas. Porém, falta a mesma quantidade de dados para que os dois grupos fiquem com 8 unidades. Então, eu vou fazer 8 menos 5 igual a 3. Mais um exemplo. A família de Ana gosta muito de ovos. Na cartela cabem 30 ovos, mas tem apenas 17. Quantos ovos faltam para completar a cartela? Então, na casa de Ana tem uma cartela que cabe 30 ovos, mas ela só tem 17. Então, se ela for colocar esses 17 ovos na cartela, ainda vão sobrar espaços, né, para ela completar a cartela para que fique com 30 ovos. Bom, então agora nós temos 30 menos 17. Então, novamente, começando pelas unidades, 0, eu não consigo tirar 7. Então, eu vou fazer igual eu fiz da outra vez. Eu vou pegar das dezenas, passar para as unidades. Então, eu tenho 3 dezenas. Vou pegar uma e trocar por 10 unidades. E aí eu vou passar para lá. Como eu não tinha nenhuma unidade, né, então eu vou ficar com 10. Então, ali das 3 dezenas, eu tirei uma, fiquei com 2. E passei 10 unidades para cá. Transformei, troquei, né, por 10 unidades. Agora sim, 10 menos 7, 3. E 2 menos 1, 1. Então, ali, né, para completar a cartela, para que ela fique cheia, fique com 30 ovos, a Ana vai precisar de 13 ovos. Agora, mais um exemplo para terminar aqui. Nós temos o número 254 menos 128. Então, eu tenho ali 4 unidades, não tem como tirar 8, né? Então, mais uma vez, eu vou fazer a troca. Agora, eu tenho 5 dezenas. Se eu não tivesse também 5 dezenas ali, se, por exemplo, fosse 0, eu teria que passar para a ordem das centenas e transformar as centenas. Mas aqui na dezena tem como eu resolver esse problema. Então, eu tenho 5 dezenas. Vou pegar uma e trocar por 10 unidades. Então, eu tinha 5, fiquei com 4. E como eu vou troquei, né, por 10 unidades, eu já tinha 4, vou ficar com 14. Agora eu consigo resolver. 14 menos 8, 6. 4 menos 2, 2. E 2 menos 1, 1. Então, resultado, 126. Mais uma vez, vamos relembrar aqui os termos da subtração. Nós temos o minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Para saber, né, se a minha continha está correta, eu posso tirar a prova.
Como que eu faço isso? Eu realizo a operação contrária da subtração, que é a adição. Então, eu pego aqui o subtraindo 128 mais, né, trocando sinal aqui, que agora é a adição, coloco ali o resto ou a diferença, 126. E assim que eu resolver essa operação, se o resultado for o valor do minuendo, 254, é sinal que a minha operação está correta. Então, 8 mais 6, 14, vai 1. 2 mais 2, com mais 1, 5. 1 mais 1, 2. Então, 254 é o valor do minuendo. Então, é sinal de que a minha conta está certa. Então, sempre que eu for tirar a prova, eu faço a operação contrária. Então, se eu estou fazendo uma subtração, eu faço uma adição. Se eu estou fazendo uma adição, eu tiro a prova fazendo uma subtração. E a mesma coisa com a multiplicação e a divisão, que também são operações contrárias. Agora, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessas palavrinhas que eu vou mostrar, porque elas nos auxiliam na identificação da operação a ser utilizada para resolver uma situação-problema. Às vezes surge aquela dúvida, né? Esse probleminha que eu tenho que fazer é de mais ou de menos? Então, se eu observar bem os dizeres do probleminha lá, e aparecer algumas dessas palavras que eu vou mostrar, é sinal de que eu tenho que realizar uma subtração. Então, as palavras são subtrair, perder, dar, tirar, diferença, menos, diminuir, emprestar, resto, a menos, a mais, gastar. Então, vamos ver alguns exemplos. Caio tem 256 figurinhas e Rodrigo tem 309. Quantas figurinhas Rodrigo tem a mais do que Caio? Então, a palavrinha aqui, a mais, né, dá a ideia de comparar. Amanda tinha R$524 e emprestou R$129 para Michele. Com quantos reais a Amanda ficou? Então, aqui eu tenho uma palavrinha que chama atenção ali, emprestar. Então, emprestar me dá a ideia de tirar, né? Ela tinha um valor, tirou R$129 para emprestar para a amiga dela. Então, é a ideia de tirar. Júlia fez 479 pontos em um jogo e Maria fez 263. Qual a diferença de ponto entre elas? Então, aqui também a palavrinha diferença, mesma coisa de a mais, a menos, né? Ela vai me dar a ideia de comparar. Então, sempre que aparecer essas palavrinhas, eu tenho que realizar uma subtração. Então, gente, façam uma leitura, né, da situação-problema com bastante atenção. E se encontrar essas palavras, provavelmente poderá ser resolvida utilizando a subtração. Agora, uma dica aí para vocês. O resultado de uma subtração nunca pode ser maior que o seu número inicial, que é o minuendo. Né? Então, eu faço ali a operação. Se o resultado deu maior do que o minuendo, opa, está errado. Né? Porque se eu tenho um valor e eu vou tirar desse valor alguma coisa, então ele não pode ser maior. Né? Então, tem que prestar atenção. Então, pode ser que, se isso acontecer, que a pessoa às vezes não observou o sinal e realizou uma adição em vez de uma subtração. Então, é importante ficarmos atentos aos sinais. E é importante também não esquecer, né? O minuendo tem que ser sempre maior ou igual ao subtraendo. Então, o minuendo aqui, ele tem que ser maior do que o subtraendo ou igual. Senão, eu não consigo realizar a operação. Né? Agora, se ele for igual, eu consigo. Por exemplo, 15 menos 15. Então, eu tenho um valor, desse valor eu vou tirar tudo. Então, o resultado vai dar 0. Né? Mas se ele for menor aqui, não tem como resolver a operação. Então, ele tem que ser sempre maior ou igual ao subtraendo. A subtração é a operação inversa da adição. É o que eu já falei, né? Sempre que a gente for tirar a prova, a gente faz a operação inversa. E, mais uma vez, lembrando que para efetuar a operação da subtração, colocamos sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade milhar embaixo de unidade milhar e assim por diante. Bom, pessoal, a nossa aula termina por aqui. Espero ter contribuído com vocês
Bons estudos, um abraço e fiquem com Deus.